Olá, queridos e queridas, frequentadores e frequentadoras da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Essa casa que eu muito honro e agradeço a tudo que ela me proporcionou e que foi através dela que eu adentrei a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que tem trazido um bálsamo para a minha existência. Nesse mês de agosto, que é um mês comemorativo do aniversário do patrono da casa, do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, cearense, que nasceu no dia 29 de agosto. Ele que é justamente aquele homenageado nesse mês, em todos os anos de existência da Casa de Oração. Portanto, a nossa preleção de hoje foi retirada do livro Compromissos Iluminativos, psicografado pelo querido Divaldo Pereira Franco, nosso médium baiano, e todo ele com as mensagens psicofônicas e psicográficas que Bezerra de Menezes trouxe para essa realidade em conferências, em reuniões federativas e em outros momentos. Portanto, nós falaremos sobre o capítulo A Religião Cósmica do Amor, que é retirado desse livro no capítulo 20, e que, para nossa surpresa, ao pesquisarmos sobre o tema, encontramos também na obra Entrega-te a Deus, da veneranda Joana de Ângeles, pelo mesmo médium, onde ela traz um capítulo intitulado A Religião Cósmica do Amor. Qual seria essa religião cósmica do amor? Iremos, durante a nossa preleção, tentar trazer esclarecimentos para que vocês possam perceber o que verdadeiramente é o Espiritismo. Nessa perspectiva, vamos fazer uma prece para entrarmos no campo de consciência mais ampliada e poder assim receber as inspirações dos benfeitores que nos assessoram. Digamos assim: amado Mestre Jesus, agradecidos estamos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos servindo em Teu nome, na expectativa de podermos levar uma contribuição a todos aqueles que nos ouvirão a posteriori. Que eu seja um instrumento útil nas suas mãos e que através de mim possais levar a palavra de consolo para tantos que nos ouvirão no canal da Casa de Oração, Coben Play, ou nos outros possíveis canais ou nas outras possíveis condições em que as pessoas tenham acesso a essa informação. Em Teu nome, damos por iniciado a reunião de hoje. Que assim seja, Senhor. Na perspectiva, portanto, do nosso trabalho que vamos desenvolver, eu gostaria de abrir hoje tocando uma música que era sempre a nossa condição quando estávamos aí presencialmente na Daniel Lisboa, na rua Bezerra de Menezes, e nesse centro que tanta consciência tem levado a tantas pessoas que aí transita, e certamente ele é um farol a iluminar muitas consciências, nós não poderíamos de homenagear Jesus, que é o nosso guia e modelo, e na canção desse poeta, Roberto Carlos, eu vou tentar aqui, através da minha voz sofrível, trazer a vocês um pouco de contato com a proposta dessa poesia. Então vamos lá. O Homem, Roberto Carlos. Um dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior.
Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Muito bom. Então, assim, com essa canção do nosso querido Roberto Carlos, com os créditos devido ao compositor, nós vamos falar hoje do tema, como citei no início, a religião cósmica do amor. A temática que a Casa de Oração Bezerra de Menezes tem adotado para o mês de agosto, ela se intitula Bezerra, o apóstolo do bem a nos iluminar. Então é todo mês em homenagem ao nosso querido benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, para que nós possamos adentrar esse campo psíquico, eu percebi que a mensagem ela dura em média 5 minutos a leitura. Então eu poderia muito bem, trazendo a vocês, o conteúdo dela e explanado de uma forma mais livre, mas eu percebi que pode ser uma contribuição ler de fato o que o nosso benfeitor trouxe numa mensagem psicofônica que foi realizada lá no ano de 1990 em casa de um casal em Lisboa, onde Divaldo se hospedava. E lá, durante o Evangelho no Lar, Dr. Bezerra de Menezes trouxe essa mensagem belíssima chamada A Religião Cósmica do Amor.
É verdade que nós podemos de antemão já entender que o que ele vai trazer da religião cósmica do amor é o espiritismo. Tanto ele quanto Joana de Ângeles, os dois vão trazer um paralelo do avanço dos processos de revelação, mostrando que as religiões, de um modo geral, as que ficaram presas à ortodoxia, elas se perdem no propósito do que seria a base e a tônica, no caso, do que o Cristo, né, nos trouxe, independente de ser cristãos, outras religiões com outros seres que trouxeram revelações. Se a base for o amor, estaríamos todos conectados com a religião cósmica, que é a religião universal, que em qualquer galáxia, em qualquer lugar, ela poderá se expressar. E nós entendemos que é o Espiritismo, a religião cósmica do amor, porque ela é atemporal. Portanto, em qualquer época da humanidade, se nós seguirmos os postulados do Consolador prometido pelo Cristo, que nada mais é do que o Evangelho redivivo, em que Jesus nos traz as suas pregações e que são escritas pelos seus apóstolos e que ficaram os evangelhos canônicos, o de Mateus, o de Marcos, o de João, o de Lucas, dando a referência da Boa Nova, que é o que significa o Evangelho. Nós teríamos então, portanto, o Espiritismo como grande contributo no terceiro milênio, ou melhor, no milênio passado, nós entramos no terceiro milênio, no século passado, melhor dizendo, em 1857, quando se revela, através do Livro dos Espíritos, a nossa codificação começa a se processar com o Pentateuco que Kardec nos deixou como legado. E ali, sob a regência do Espírito de Verdade, que há controvérsias, mas que Jesus diria: eu enviarei o Consolador prometido em meu nome, que ficará convosco até o final dos Evos, e que o Espírito de Verdade seria aquele que gerenciaria aquelas falanges de espíritos que nos trouxeram a codificação espírita, ou melhor, que nos trouxeram a doutrina espírita. Então, Dr. Bezerra de Menezes, como um desses que também presidiu a Federação Espírita Brasileira e que foi um médico, considerado o médico dos pobres, e como um apóstolo do Cristo, reencarnado, provavelmente muito próximo àqueles que viveram ao lado do Cristo em algum momento da história, ele, portanto, nos traz essa mensagem dizendo assim: vamos lá. Meus filhos, que Jesus nos abençoe à noite demorada e triste, dando lugar à alvorada de luz. Permanecem teimosamente algumas sombras dominadoras, não obstante o sol da nova era, trazendo as bênçãos da madrugada. Olha que qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. O momento civilizatório que passamos de transição planetária, ele tem se dado ao longo do século. Não necessariamente nessa década ou quando virou o ano para o ano 2000. Ele vem se operando, segundo alguns autores, desde quando a codificação chega em 1857, lá na época na França. Ali já era um movimento onde muitos espíritos estavam reencarnando e na área da filosofia, das artes, da ciência, para trazer a nova era que está se instalando com a regeneração planetária, que a gente está entrando com essa transição do mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Então, inutilmente prosseguem algumas com resistência ao bem, à verdade e ao amor. Jesus nola havia prometido: quando chegasse o Consolador, as paisagens do mundo ficariam irisadas de luz, a paz dominaria os arraiais da terra e os tempos anunciados chegariam em banquete de esperança, convidando-nos à realização do bem operante. A ciência acadêmica, assinalada pelas frustrações das metas malogradas, qual a de tornar o homem feliz, pacificado e fraterno, cede espaço à ciência do espírito, que propicia a plenitude, utilizando-se do instrumental da tecnologia para proporcionar ventura e realizações eternas a serviço do Senhor. As religiões da ortodoxia totalitária, que esmagaram consciências e ainda predominam no organismo social de inúmeros países da Terra, na diversidade das suas teorias e nos arrazoados das suas afirmações, abrem espaço para a religião cósmica do amor, que dilui as nuvens da ignorância, derruba as barreiras do separativismo, unindo as criaturas e leva-as de retorno à sua origem como irmãs que o são. Percebam, o nosso querido benfeitor, ele faz
um preâmbulo, né, nessa mensagem de introdução, chamando que nós outros possamos olhar para Jesus, que vem nos abençoar na noite demorada e triste que nós estamos atravessando, mas sempre sob o comando do Messias, sempre sob o comando do governador planetário, que é o Cristo Jesus, que nunca nos abandonou, em nenhum momento ele nos abandonará. Portanto, ele faz parte da egrégora do planeta como espírito de luz, elencado por Deus, o Criador de tudo que é, a consciência suprema, que através das suas criaturas elegeu Cristo, Jesus, como espírito puro, para gerenciar o planeta Terra desde quando se desgarrou do Sol como uma nebulosa e se configurou nessa massa, através da massa ígnea, ele configura o planeta Terra nos moldes em que nós conhecemos hoje esse planeta azul, tão lindo e belo, e tão vilipendiado e maltratado por nós humanos, que ainda não alcançamos o nível de consciência para, preservando a Terra, preservando o planeta, assim nos olhando, nos modificando, nos transformando, poderíamos gerar aqui no orbe terreno um mundo regenerado que só depende da regeneração do homem e não do planeta. Pelo contrário, nós, como não nos regeneramos, terminamos por tabela destruindo o planeta e mantendo ele nesse lugar de provas e expiações pelas próprias escolhas que o homem tem feito até aqui. Então Jesus prepara, ou melhor, Dr. Bezerra prepara a introdução para falar sobre a religião cósmica do amor, que é o Espiritismo. E ele vai falar das religiões da ortodoxia totalitária, que esmagaram consciências, ou seja, através de dogmas, fazendo com que as consciências ficassem sob o domínio daqueles que poderiam manipular os seus fiéis, assim podendo extorquir, abusar da boa-fé daqueles que eram, às vezes, estavam de bom coração se entregando à orientação daqueles sacerdotes, ou daqueles líderes, ou daqueles falsos profetas em algumas religiões, que hoje até hoje nós vemos em vários lugares, né? Pessoas que às vezes fazem abuso do poder religioso para dominar as consciências, para oprimir, para gerar até mesmo guerras fratricidas em nome de um Deus, que é um Deus de amor, que jamais gostaria que seus filhos pudessem brigar por ele, em algum momento, qualquer divergência que pudéssemos ter em uma ou outra religião, mas a gente deveria olhar, em princípio, para o que converge, porque todas elas, no seu bojo, fala do amor, fala da transformação social, da transformação moral e, de uma forma ou de outra, fala da caridade, né? Que é o amor ao próximo, e essa seria a premissa de muitas dessas doutrinas religiosas e filosóficas que existem. Mas muitas delas também se corrompem por causa dos homens que fazem mau uso e utilizam de forma indevida aquilo que foi trazido, às vezes, e deturpa o que o Cristo disse, o que Maomé disse, o que Buda disse, ou que qualquer outro líder que aqui passou possa ter dito, e assim os homens fazem uso de forma, às vezes, inadequada, com interpretações enviesadas. E ele continua, mas antes de continuar na mensagem do Dr. Bezerra, é importante perceber a sincronicidade de como Joana também vai falar sobre a religião cósmica do amor. Prestem atenção. Ela vai começar assim: toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e de carinho. Então ela está dizendo aqui, qualquer crença, independentemente da denominação, se ela se pauta no amor, ela, portanto, no respeito e ela merece o nosso respeito e o nosso carinho. Então, o objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana, tornando-a melhor moralmente e preparando-a para desenvolver os valores espirituais que lhe dormem no íntimo. Essa deveria ser a proposta das religiões, e que muitas delas se desvirtuam. E ela continua, em razão do mergulho na matéria, isso aqui eu achei maravilhoso, isso aqui eu preciso ler. O espírito aturde-se e quase sempre olvida os compromissos assumidos na espiritualidade. Nós, quando reencarnamos, esquecemos os compromissos assumidos no plano espiritual, deixando-se comandar pelas manifestações do instinto que o ajudaram nos períodos remotos da evolução, mas que foram suplantados pelo discernimento e pela consciência. Então, o instinto é necessário nos momentos iniciais da evolução do homem, mas que agora eles foram suplantados pelo que diz respeito à razão. A gente está na era da razão, entrando na era da intuição, mas que foram suplantados pelo discernimento e pela consciência, permanecendo somente aqueles que preservam a vida e dão sentido existencial. E ela vai dizer,
na neblina carnal, ou seja, no embotamento da matéria, quando adentramos o corpo físico, esse escafandro, há um processo de esquecimento, há um véu que se coloca. Então, na neblina carnal, no entanto, a predominância da matéria, começa a predominar a matéria. Como é compreensível, dificulta o discernimento a respeito da finalidade da reencarnação. Nós nos perdemos no propósito, no sentido existencial. Qual é o propósito da reencarnação? Facultando que os sentidos físicos, as sensações, os sentidos mais instintivos, os sentidos físicos, se direcionem para o prazer, para o gozo, para a satisfação das necessidades biológicas. E aí nós nos perdemos nisso. E aí eu vou voltar agora para Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, portanto, continua dizendo: abrem espaço para a religião cósmica do amor, da qual é o Espiritismo que eles dois estão falando. Ante a misericórdia da divina progenitura, as filosofias do desvario, alicerçadas nas conceituações do pessimismo e do atrevimento, abrem as portas para o comportamento otimista da filosofia imortal, brindando ao homem as diretrizes em favor da sua realização plena, em perfeita identificação com as demais criaturas da Terra. Amanhece. A divindade que prevê, proveu de recursos o planeta e neste momento encontra-se no escafandro da carne. Olha, Joana falando do mergulho na matéria e aí o esquecimento dos compromissos firmados quando estávamos no plano espiritual. Dr. Bezerra, a mesma coisa, os espíritos sopram em vários lugares, através do mesmo médium, é claro, aqui nesse caso. Mas o conteúdo está no bojo, a mesma essência do que eles querem propor, que é justamente essa movimentação da conexão com a divindade que habita em nós, com o propósito que nós viemos fazer, para que possamos, através do Espiritismo ou de qualquer outra religião, que nos professe o amor sem as formas de domínio, sem as formas de transgressões, de desvio daqueles que seguem, aqueles que professam as determinadas religiões, possamos assim conectarmos com a proposta do divino, que é o amor universal que deveria ser implantado aqui na Terra. Então, a divindade que prevê, proveu de recursos o planeta e neste momento encontram-se no escafandro da carne, missionários do bem, obreiros da nova era, encarregados de precipitar os grandes e graves acontecimentos das transformações políticas, econômicas, financeiras, sociais, acabando com as grandes injustiças na sociedade, que decorrem do câncer do egoísmo das minorias, que sobrecarregam as grandes quantidades humanas com a miséria geradora de dor insuportável. Então aqui é o parágrafo que ele vai falar sobre esse processo, de quando mergulhamos na carne, nos perdemos naquilo que nos propusemos quando estávamos lá de lá. Nosso Portugal retoma lentamente as rédeas do seu compromisso com Hillel e deste com Jesus, mantendo a flama do idealismo, o archote para iluminar as consciências. Trabalhadores de ontem, olha bem, nós nunca estamos desamparados, os trabalhadores de ontem retornam ao ergástulo carnal, os trabalhadores de ontem retornam ao corpo para a grande arrancada. Investigadores encarregados de penetrar o bisturi no organismo dos problemas humanos projetarão luz nova nas consciências em geral. E aí eu grifei, nautas do passado e poetas, artistas e operários do bem, filósofos e literatos, emboscam-se na indumentária física ao lado dos antigos apóstolos da fé, para implantarem o reino de Deus nesta terra querida e abençoada, que tem o fanal, ou seja, que é fadada, que tem o fanal de conquistar agora os mares bravios dos atormentados sentimentos humanos e descobrir novas terras nos corações para semear a palavra de Jesus. Olha bem, quando ele o Bezerra faz um contraponto, no meu ponto de vista, na minha capacidade de chegar e compreender o que ele quer escrever, daqueles antes que navegaram para encontrar as terras brasileiras, que aqui habitaram nas descobertas, na verdade os índios já habitavam aqui, isso a gente não vai entrar no mérito, mas que antes eles navegavam em mares bravios para encontrar as terras, que é a terra do cruzeiro, que é o nosso Brasil, que nós vivemos hoje. Ele faz um paralelo
que hoje a gente vai conquistar agora os mares bravios dos atormentados sentimentos humanos e descobrir novas terras que não são terras físicas nos corações para semear a palavra de Jesus. Então, os nautas do passado e os poetas, filósofos, artistas, estetas, todos eles retornam à indumentária carnal para fazer essa tarefa, são os missionários do amor. E ele vai: alegrai-vos, meus filhos, chegam os momentos de definição e fostes convidados a arrotear o terreno no qual as sementes divinas deverão germinar dentro em pouco, para se tornarem as árvores frondosas do futuro. Então não tem mais, não percamos a esperança. O Cristo, o gestor maior, ele continua observando cada passo que nós humanos, nas nossas escolhas, nos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas encarnadas, mais ou menos, temos feito com o livre-arbítrio o movimento que a Terra está atravessando, que nada mais é fruto das escolhas que os humanos que aqui habitam estão fazendo, às vezes sintonizando com os pensamentos daquela população desencarnada que, segundo Emmanuel, na década de 70, falou que a média de população que está desencarnada, que faz parte do orbe terreno, é 3 vezes a população de encarnados. Então, se somos hoje 7 bilhões, 3 vezes 7, 21, devemos ter no campo psíquico do planeta 21 bilhões de criaturas. Então, isso tudo faz parte desse turbilhão, desses 7 bilhões. Eu faço umas visualizações com os meus pacientes, e eu criei uma visualização muito interessante, que no meu ponto de vista tem funcionado bastante, e ela atua no nível daquilo que a gente sabe que tem, no mínimo, 7 bilhões e 500 milhões de espíritos guias de cada um desses que estão aqui encarnados, mesmo os malfeitores, aqueles corruptos, aqueles meliantes, os que são pedófilos, os que são assassinos. Cada um deles tem um espírito amigo, um espírito parceiro que já caminhou um pouco mais do que nós outros e que estão aqui para nos inspirar, para nos emular, para que possamos alcançar o mais do potencial divino que cada um de nós habitamos, que habita em cada um de nós. Só que nós não sintonizamos. Nós preferimos sintonizar com o homem velho, com o passado delituoso, com as escolhas que não nos levam, que não nos promovem para a consciência mais ampliada. E aí fica essa população de 7 bilhões e meio encarnados, 7 bilhões e meio, entre aspas, de espíritos mais elevados, que estão assessorando cada um desses encarnados, mas desses outros, que são 21 bilhões, tem espíritos de luz mais avançados do que esses que nos orientam, espíritos que são malfeitores, que são espíritos empedernidos no mal, espíritos que estão aí comprometidos para impedir o progresso civilizatório, impedir que o mundo se regenere, ocupando as mentes daqueles que estão vigilantes, implementando pensamentos de pessimismo, de derrota, de tristeza, de melancolia, de depressão, porque encontram guarida nas mentes invigilantes e, portanto, fica essa população que povoa, em média, 3 pessoas estão no campo de cada um de nós, em média. Eu tenho aqui o meu benfeitor, aquele que foi direcionado para cuidar de mim desde o meu nascimento até o túmulo e além do túmulo, cuidar de mim na passagem, que está aqui comigo o tempo todo, só que às vezes eu não dou ouvido, e às vezes ele está nos inspirando, mas ele de respeito ao livre-arbítrio. Existe aquele que é o que me quer mal, que portanto quer que eu atropece, que eu caia, que eu continue vivendo no mesmo padrão do homem velho. Existe aquele que não é nem aquele que quer me prejudicar, que às vezes é um espírito familiar, uma avó, que não é um espírito de luz, que não é um espírito mais avançado, que está no mesmo nível que a gente, mas fica no campo tentando inspirar, ajudar e emular. Isso a gente faz assim uma média. Então imagine que nós outros na população terrena temos todos esse campo de consciência permeando cada escolha de um governante, de um político, de um cientista, de cada pessoa que está aí, alguns a serviço do progresso, como esses que reencarnaram, sobre o que Dr. Bezerra nos fala, e outros para que impeça que o progresso se estabeleça. E ele vai dizer, lutais com dificuldades e problemas que vós próprios ensementastes no pretérito. Nós mesmos semeamos no pretérito e fomos nós os próprios criadores do campo que estamos vivendo no planeta hoje em dia. E ele continua, defrontai desafios cruéis, às vezes, e sentis a amargura de aparentes fracassos, que são resultados de insensatez de outrora. A nossa insensatez de outrora faz com que nós colhamos os resultados que não são aqueles melhores. A semeadura é livre.
mas a colheita é obrigatória. Essa colheita poderia ser muito mais suave, porque o jugo do Cristo é suave, o seu fardo é leve. Mas a gente criou tantas condições que levaram nós outros para o menos, para aquele lugar que é aquele lugar no nível de consciência, ou melhor, da anticonsciência ou da inconsciência, que aí quando nós percebemos a dor e o sofrimento assolando no planeta, nós ficamos perguntando o que é isso. Nada mais do que nós outros que aqui vivemos e que geramos a nossa realidade a partir das escolhas que nós estamos tendo através do livre-arbítrio. Então, porém, de consciência, não, defrontais desafios cruéis às vezes e sentis a amargura de aparentes fracassos, que são resultados de insensatez de outrora, que gerastes aqui mesmo e no ultramar. Porém, de consciência dominada pelo Consolador, vinde sabendo reuni-los para logrardes a libertação deles. Sois os preparadores do terreno, que é chamado no Evangelho os trabalhadores da última hora, que está lá na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também nas Escrituras, né? E que os trabalhadores da última hora não, na verdade, seremos nós espíritas porque somos escolhidos ou somos melhores. Somos porque já passamos pelas outras primeira hora a 1/10 hora e fomos assim chamados para o serviço e nos transviamos, ou melhor, nos desviamos da proposta do que nós abraçamos enquanto espíritos que estávamos lá no plano espiritual com a tarefa que dizíamos que implantaríamos no planeta. E aí, como temos a oportunidade do amor, que é incondicional do Pai, ele nos oportuniza voltar. E nós somos aqueles, os trabalhadores da última hora. E a doutrina espírita é a religião cósmica do amor, porque ela traz a razão, ela traz o amor, a compaixão, a caridade, no seu sentido lato, que é a indulgência para com as faltas alheias, o perdão às ofensas e a benevolência para com todos. Então nós temos dentro do Espiritismo a doutrina que é a doutrina, a religião cósmica do amor, aquela religião que nos religa ao Criador de tudo que é, e ela, portanto, nos religa de um lugar de consciência mais ampliada. Portanto, ela é, na pena do Bezerra de Menezes, na de Nossa Joana de Ângeles, considerada a religião cósmica do amor. E ele avança. Sois, então, os preparadores do terreno para os servidores de amanhã. Alegrai-vos, sim, porque já tendes os vossos nomes anotados dentre os daqueles servidores da realização superior. Enfrentai os obstáculos, não cedendo o vosso passo ao mal. Vencei a treva com a luz da razão e conclamai todos a santa fraternidade que deve viger em nossos arraiais para o êxito do empreendimento de libertação de consciências, que é a grande proposta da doutrina espírita. Ou seja, ela é a libertadora das consciências. O Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele liberta as consciências, levando-nos a uma ampliação dela pelos postulados pautados numa fé raciocinada, não numa fé cega, que está lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável, só é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. O Espiritismo, portanto, é essa doutrina que não é uma fé cega, que propõe caminhar com a ciência e se em algum ponto a ciência divergir do Espiritismo ou se em algum lugar a ciência demonstrar que estamos falhando em um ponto, abandone aquele ponto e sigamos a ciência. Então a doutrina espírita ela não é uma doutrina dogmática, porque ela não se pauta que fora da verdade não há salvação, ela não diz que fora da igreja não há salvação, ela professa que fora da caridade não há salvação. E no sentido de caridade, como entendendo o amor na sua expressão maior, como eu falei há pouco, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas, nós temos sim, dentro do corpo doutrinário do Espiritismo, todas as bases que precisamos para alcançarmos a bem-aventurança. E aí, o nosso querido Bezerra de Menezes continua: nunca estivestes a sós e não ficareis agora. Jesus, então, em nenhum momento estaríamos a sós. Jesus providencia para que os obreiros da vida maior, os benfeitores, dizem alguns autores, que em cada século um dos apóstolos do Cristo reencarnou. Nós podemos elencar dois que temos informação com mais precisão. Nós temos São Francisco de Assis no século 13, 14, ele reencarna, portanto, era um dos apóstolos que era o João Evangelista. Nós temos um dos apóstolos do Cristo que, mesmo que tenha falhado na entrega de Jesus, fazendo cumprir a lei, que é o Judas Iscariotes, ele, portanto, volta como Joana d'Arc.
Então, 2 dos apóstolos já reencarnaram em momentos históricos distintos. Dizem que todos deles já voltaram em algum momento da história. Eu não posso falar dos outros, mas certamente todos eles já devem ter passado por aqui dando suas contribuições. Então ele não nos abandona jamais, sempre. E mesmo antes da chegada do Cristo, ele já vira antes enviando os seus preceptores, ou melhor, aqueles que o antecederiam no que ele viria, quando enviou Sócrates, quando enviou Moisés, quando enviou Siddhartha Gautama, o Buda, quando enviou outros tantos, Confúcio, e outros tantos que, porventura, seres que trouxeram consciência para o planeta Terra. Nenhum deles chegou ao grau de perfeição que o Cristo. Nós entendemos que Jesus é imaculado, que nunca se conspurcou, que nunca se corrompeu, que nunca vilipendiou. Ele nunca fez o mal, só fez o bem a ele e ao outro. Então ele era o protótipo do amor manifesto na terra, Jesus de Nazaré. Então ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, mesmo nos momentos de sofrimento e dor que a terra atravessa, com tantos óbitos, mais de 100 mil pessoas desencarnando pela pandemia do Covid-19. Tudo bem, a morte não é o fim, nós entendemos, mas isso gera dor para aqueles familiares que veem seus entes queridos partindo. Mas tenhamos fé, trabalhamos na esperança de que nenhuma folha cai sem que seja da vontade do Pai. E nesse propósito de conexão com a certeza da confiança, a honra e a gratidão ao que o Cristo e o que Deus, nosso gestor maior, o nosso governador planetário, ou melhor, o nosso Pai, está nos propondo, é um aprendizado civilizatório. Nunca será para que possamos ir para o menos. Nós estamos indo para o mais. Vai depender do aproveitamento que cada um de nós façamos desse período de tanta dor e sofrimento que nós estamos atravessando. E ele vai finalizar. Insistir nas decisões, porfiai nas atividades, demorai nos propósitos superiores. Certamente não será fácil, não será fácil. Nada é fácil quando o objetivo maior é a verdade. Para que possamos propagar a verdade, é claro que vamos enfrentar obstáculos. Todos aqueles que são os que professarão a verdade encontrarão as resistências no mundo. Haja vista tudo o que aconteceu com os profetas que nos antecederam, o que fizeram com o Messias. Olha o que fizeram com ele, o Imaculado, que nunca se corrompeu, foi crucificado. Foi ali alvejado por uma lança no madeiro e ali mostrou que mesmo assim ele nos amou e nunca assim condenou ninguém, perdoando a todos, porque nem perdoava porque ele não se magoava. Ele amava, simplesmente amava e compreendia as nossas limitações, aquele lugar que ainda nos encontrávamos. Então todos nós que aqui em algum grau quisermos professar a verdade, vamos enfrentar os desafios na ciência, na filosofia, nas artes, na política, nas religiões. Então em todos os lugares em que tenhamos pessoas que são os nossos grandes ministros do Cristo, são aqueles que foram enviados por ele para ajudar o progresso do planeta, vão enfrentar os desafios e os obstáculos. Nós já temos encarnado o nosso querido Emmanuel, que é um missionário, que é um espírito que demonstrou nas encarnações sucessivas que antecederam o movimento de acesso e de crescimento para o mais, encontrando nele o divino e já sendo um discípulo amado do Cristo. Nós vemos nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que reencarnou como Joana de Cusa, a primeira mártir do cristianismo nascente, voltou como Clara de Assis, junto com o nosso querido benfeitor São Francisco de Assis, que foi o nosso João Evangelista. Ela retorna como Joana Inês de la Cruz, uma poetisa de língua hispânica, e também contribui muito para o progresso da literatura e de outras formas que ela pôde, dentro da igreja, mostrar que a mulher tinha que ter o seu espaço. Depois temos o acesso a ela como Joana Angélica, que não permitiu, se não por cima do seu cadáver, que os invasores pudessem estuprar as suas tuteladas, aquelas que ali meditavam e oravam com ela. Então isso tudo são espíritos missionários que voltam, ele nunca nos abandona. E muitos outros anônimos que nós nem sabemos, que já estão encarnados em cada canto do planeta, levando luz dentro de qualquer denominação religiosa, que o Espiritismo a gente sabe que é a religião cósmica do amor, mas existem outros nas religiões as mais variadas, no judaísmo, no budismo, no hinduísmo, no candomblé, na umbanda, no catolicismo, no protestantismo, espíritos de escola
que reencarnam no seio dessas religiões para trazer uma nova contribuição para o entendimento daquilo que eles se perderam na interpretação que os homens vão fazendo. Veja o nosso Papa Francisco. Ele, portanto, é um ser que, dizem alguns nos bastidores, que foram um dos que conviveu com São Francisco, um dos seus discípulos, que a gente não sabe qual, que reencarna na figura de São Francisco, dando o nome de Papa Francisco, portanto, trazendo para a igreja o propósito da humildade e sendo uma grande contribuição para os nossos irmãos católicos, e assim nas outras denominações religiosas. Então, ele vai dizer, certamente não será fácil. Nada é fácil quando o objetivo maior é a verdade, mas as compensações superiores serão tantas e tais que não vos apercebereis da dor nem dos testemunhos, porque as compensações são maiores do que a dor e do testemunho, passando as alegrias inexcedíveis que vos coroarão as almas no desempenho da tarefa que assumistes antes do renascimento corporal. É verdade, meus queridos, a gente já vai finalizando, né, a mensagem, eu também vou tentando fazer uma palestra mais sintética, mais enxuta, para não consumir muito vocês. Eu tenho percebido que as pessoas não sustentam ouvir 50 minutos, 60 minutos de palestra, então 40, 45, 50 no máximo. Como teve a parte musical, a parte artística, estou considerando que a palestra está num todo de 30 a 40 minutos, é um tempo razoável, porque a gente tem muita informação, muito conteúdo, pessoas falando sobre esse tema de um lugar de muito mais propriedade do que eu. Aqui é onde eu consigo alcançar. Então, nós sabemos, meus irmãos, que nesse movimento que o nosso benfeitor nos traz, doutor Bezerra, que a gente, quando mergulha na carne, você vê que todos eles estão falando. Nós esquecemos do compromisso que firmamos com o Cristo. Cada um nas suas limitações, eu nas minhas e vocês que nos ouvem, nas de vocês, tem um propósito, missões menores. Não precisa ser uma missão como o Chico Xavier, como a Madre Teresa, como a Irmã Dulce, como o Divaldo. Não precisa ser na dimensão, na envergadura desses espíritos que já caminharam um pouco mais do que nós outros, mas na nossa condição de espíritos ainda comuns e imperfeitos, ou melhor, perfectíveis, caminhando para a perfeição, nós temos missões no nosso lar, missões na nossa comunidade, missão na nossa profissão, missão como um trabalhador em qualquer canto em que vocês estejam se colocando à disposição do serviço voluntário. Então é preciso que nós assumamos a nossa missão e nos conectemos com o propósito da vida, com o sentido existencial. Acabei de ler um livro agora, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que é um dos psiquiatras que viveu o campo de concentração de Auschwitz, passou por alguns campos de concentração, e eu acabei de ler o livro dele hoje de manhã. E aí aproveitei para entrar também na egrégora, no campo do filme A Lista de Schindler, e aí percebi quantas catástrofes a humanidade é capaz de realizar. A gente tem que estar vigilante, porque isso não foi banido do planeta. Existem espíritos trabalhando para o processo de involução, para impedir que a evolução aconteça. Estejamos atentos, vigilantes, em oração orai e vigiai, eis o comando que o Cristo nos deu. Orando e vigiando, nós podemos assim nos afastar dos assédios das sombras e acessando também a nossa virtude, ou melhor, o Cristo interno, o Buda interno, que habita em cada um de nós, fazendo assim o contato com a proposta em que escolhemos quando voltamos. Ninguém voltou para o mal, ninguém reencarna para fazer o mal. O mal, entre aspas, ninguém reencarna para matar, ninguém reencarna para estuprar, ninguém reencarna para poder criar guerras. Nós encarnamos com o propósito de crescer e evoluir. A vida na Terra é um planeta de provas e expiações, portanto, aqui é uma escola, um hospital-escola. E a gente não poderia esperar no hospital-escola pessoas que nós somos enfermos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E como enfermos e presidiários é uma prisão. Nós temos isso que temos aí. Mas é verdade que já podemos caminhar um pouco mais com essa doutrina cósmica, com a religião cósmica que é do amor que o Espiritismo nos propõe, para que assim possamos alcançar níveis de consciência mais ampliado. E finalizando, ele vai dizer, doutor Bezerra, os nossos companheiros das atividades espirituais, que somamos esforços com as vossas lutas, agradecemos ao Pai estes dias e esperamos que as sementes de luz germinem. Então, mesmo com a dor, agradeçamos a oportunidade do crescimento que o Cristo tem nos dado, mesmo nas vicissitudes do caminho, porque é através da experiência, do teste, da prova ou da expiação, que poderemos alcançar um patamar mais avançado na escala da evolução. E ele finaliza dizendo, os nossos companheiros das atividades espirituais,
que somamos esforços com as vossas lutas, agradecemos ao Pai estes dias e esperamos que as sementes de luz germinem, proporcionando uma colheita de grãos multiplicados a 10 por 1, a 100 por 1, a 1000 por 1, para a felicidade de cada um de nós e a glória do Senhor entre as criaturas da terra. Filhos, ide adiante, porfiai, esta é a vossa hora. Em qualquer hora. Ele trouxe essa psicofonia em 1990, 1º de maio, portanto 30 anos, que nós já, 1990, 2000, 2010, 2020, 30 anos, e a mensagem do benfeitor nunca foi tão atual como ela tem sido nos momentos de hoje. Para fazer um paralelo e um fechamento com a nossa querida Joana, que também fala da religião cósmica do amor, ela vai trazer uns pontos que eu marquei aqui, ela vai dizer: o Espiritismo, ademais de fundamentar-se no amor pela ação da caridade, é doutrina profundamente racional. Olha o que Bezerra falou lá também, que esclarece o aprendiz a respeito das razões da crença e da sua legitimidade, por estruturar-se na linguagem iniludível dos fatos. É uma doutrina que preconiza a razão, a raciocínio acima de tudo. E Jesus, quando esteve na Terra, elegeu o amor como sendo a fonte de sabedoria e de iluminação mais poderosa que se pode conhecer. E ela vai avançar. Jesus complementando, porém, a propositura do amor que Moisés, ela fala anteriormente dos 10 mandamentos de Moisés, de que a sua doutrina se faz o reservatório inexaurível, transformou-o em código superior de socorro aos infelizes, de todos os matizes, utilizando-se da ação da caridade como sendo a sua expressão mais elevada. E ela vai terminando, eu vou pulando aqui. Ao Espiritismo compete, portanto, e aqui a gente vai finalizando, o dever por intermédio dos espíritos sinceros de propagar os seus postulados, de divulgar as imorredoras lições do Evangelho, de demonstrar a excelência dos seus paradigmas, o alto significado, de que se fazem instrumento as comunicações espirituais, a magnitude da reencarnação, a convivência com o bem e a sintonia com o inefável amor, o inefável amor de nosso Pai. A religião cósmica do amor, desse modo, no Espiritismo encontra o solo abençoado e fértil para apresentar-se e enflorescer-se, produzindo os frutos da felicidade a que todos aspiram, sem nenhuma desconsideração pelas demais. Portanto, a gente inclui todas as outras que estejam em sintonia com a proposta do amor, independente de que denominação tenha, sem nenhuma desconsideração pelas demais, que se fundamentem no mandamento maior, que é o amor. Amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo no Espiritismo. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vivendo a tolerância e a caridade indiscriminadas. Então ele vai finalizar dizendo, sem nenhuma desconsideração pelas demais, que se fundamentam no mandamento maior, vivendo a tolerância e a caridade indiscriminadas. Portanto, o amor realmente deverá ser um dia a mais bela conduta, a mais significativa, a psicoterapêutica preventiva e curadora, tornando-se uma forma de religiosidade que fascinará a todas as criaturas. Então é o amor. Só o amor, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Então, a religião cósmica do amor é o Espiritismo que traz isso, mas que qualquer uma outra denominação também poderia ser considerada a religião cósmica do amor, portanto, se professe o princípio da tolerância, da benevolência, da compaixão, da indulgência e todos os postulados que o Cristo nos deu, resumindo, amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu finalizo o nosso trabalho de hoje, já estamos aqui com 49 minutos, com essa mensagem que é eu podia citar uma mensagem de Dr. Bezerra, mas eu vou fazer isso. Eu vou finalizar com a mensagem daqui do livro, Compromissos Iluminativos, que começa, será a nossa finalização, que é a mensagem chamada Súplica. Ela dura 3 minutos. E aí nós finalizamos o nosso trabalho de hoje. Deixando aqui, portanto, fazendo o convite
para que vocês se conectem com a proposta do Evangelho, que é um Evangelho que é a boa nova trazida pelo Cristo, nada mais do que para nos tornar pessoas melhores. E nos tornaremos pessoas melhores se tivermos o hábito de lermos as Escrituras, se fizermos orações, se pudermos nos debruçar pelo autoconhecimento, se conectarmos com o mundo íntimo, fazendo mergulho interior através da meditação, através dos trabalhos que nós nos dispusermos, de acordo com aquilo que as nossas forças possam alcançar, o trabalho voluntário, a dedicação aos atendimentos fraternos nas casas espíritas, a manutenção da higiene mental, através de visualizações criativas, através de propostas de ir para dentro, que no ir para dentro nós podemos encontrar a verdade, porque já um adágio dizia, um adágio popular alquímico, vai para dentro, porque é dentro de ti que habita a verdade. Então vai ser dentro que vamos encontrar a verdade e não fora. E a verdade nada mais é do que o amor. Então eu finalizo dizendo assim, coloco uma canção para que a gente finalize com essa oração de nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, com o fundo musical da Ave Maria. Vamos lá. Então, finalizamos assim. Então, vamos lá, meus amigos. Súplica, Dr. Bezerra de Menezes. Senhor, convidaste-nos a viver o clima de fraternidade quando estrugem os conflitos dissolventes e se estabelecem os combates ignominiosos. Elegeste-nos para o labor de edificação do reino de Deus, quando falecem as aspirações do sentimento humano no tresvariar da civilização odierna. Impuseste-nos o ensejo renovador, no qual encontramos a diretriz de felicidade intransferível, quando nimbas borrascosos se acumulam nos céus da cultura ética da sociedade. Estabelecestes o roteiro de renúncia pessoal em favor da solidariedade humana, quando o poder, conduzindo o ginete da guerra, espalha a escravidão sob pretextos injustificados na dominação arbitrária da economia internacional ou por meio das imposições que denigrem os sentimentos de liberdade humana. Chega a nossa vez de desvelar-te, arrancando-te das paisagens obscuras do passado para colocar-te na condição de líder insuperável que comanda os homens pelo amor, levantando barreiras ao ódio e diluindo todas as expressões viróticas que são efeitos do egoísmo ou através do incêndio no qual fazes arder os sentimentos que estavam adormecidos antes de encontrar-te. Ajuda-nos, Senhor, a fazer jus à responsabilidade com que nos dignificas, a servir com acerto, sob o teu comando e a laborar com dedicação, seguindo-te em paz. Há diversões pelo caminho, veredas atraentes que são de alucinação e equívoco na paisagem imensa que nos convida fascinante, no entanto rica de calhaus, de dardos pontiagudos e de abismos disfarçados. Faz-se-nos necessária a tua orientação constante, para que nos não detenhamos ou não venhamos a rumar pela trilha que nos levará ao corredor da alucinação. Por isso, Senhor, nessa oportunidade, como antes, exaltamos-te a figura impoluta e dizemos-te que aqui estamos aguardando a tua palavra de ordem para implantar dentro de nós mesmos o primado do espírito imortal e espalhar em derredor este reino de esperanças com que nos acenas. Faze que logremos o êxito na tentativa que se repete hoje sob as bênçãos luminescentes da doutrina espírita, o Consolador que nos mandastes
para alcançarmos o clímax da felicidade por que anelamos. Bezerra de Menezes. Que Jesus nos ampare, nos guarde e nos guie, e que proteja todos nós, enquanto humanidade, que nos irmanemos no propósito maior de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos guie, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Gratidão.